Nós iremos iniciar agora mais um bloco de atividades do 8º ano. Nós temos alguns temas que serão trabalhados, tá? Primeiro tema está relacionado a sequências. Analisando cada um deles, cada conteúdo ministrado aí, vocês irão compreender e irão conseguir responder as atividades, tá? Então, o primeiro tema que nós temos aí. No início deste capítulo, você estudou algumas sequências numéricas, como a dos números naturais e a dos números inteiros, que determinam conjuntos numéricos. São conjuntos numéricos, né? Que nós já estudamos. Conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Além das sequências numéricas, as sequências também podem ser formadas por objetos, pessoas, figuras geométricas, entre outros elementos. A esses elementos damos o nome de termos da sequência. Na matemática, nos interessa estudar as sequências que têm uma lei de formação, ou seja, uma regra que explica a relação entre os termos de cada sequência. Veja os exemplos. Nós temos aí a lei de formação dos números naturais pares. E temos as sequências 0, 2, 4, 6, 8, tá? Tem reticências, então é infinito. Divisores de 12. Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nós temos duas sequências aí. Uma de números naturais pares e uma de divisores de 12. Tá? Uma delas está relacionada, tem reticências. Representa que ela é infinita, que é o conjunto dos números naturais pares. Os divisores de 2 é uma sequência finita. Ela tem fim. Começa com o número 1 e, no caso, termina com 12. O menor divisor de um número é 1, o maior divisor de um número é ele mesmo, tá? Nós temos aí, primeira questão. Observe a afirmação da sequência e responda o que se pede. Sequência dos anos de Copa do Mundo de futebol masculino, a partir de 2018. Aí nós temos aí a sequência. Os valores que nós temos: 2018, 2022, 2026, 2030, né, que é quando ocorrerá. Temos uma reticência. Observando a regra dessa sequência, olha só, observa. Nós estamos falando aí da sequência dos anos de Copa do Mundo. A cada quantos anos ela ocorre? Começou em 2018, no caso, a minha sequência começou com 2018. Do 2018 foi para 2022. Aumentou? Diminuiu? Vamos analisar alguns detalhes. Observando a regra dessa sequência, é possível identificar quando ocorrerá a 5ª Copa do Mundo de futebol masculino a partir de 2018? Olha a sequência, olha os termos da sequência: 2018, 2022, 2026, 2030. Você vai responder, vai dizer se é possível identificar. E qual vai ser esse valor? Aí não está perguntando. Se não for possível, você vai marcar não. Se for possível, sim, aí tem letra B, sim, em 2036. Letra C, sim, em 2026. Sim, em 2034. É só você observar qual foi a sequência utilizada, tá? Para nós encontrarmos os valores dessas da Copa do Mundo, dos anos da Copa do Mundo. 2018, 2022, 2026, 2030 e depois 2030. Tá certo? É só analisar assim. Vamos lá. Questão 2. Analisando a sequência de figuras que Joaquim desenhou, que são 4 regiões quadradas iguais, e em seguida dividiu a segunda em 2 partes. A terceira em 3 partes, lembrando que são 2 partes iguais, tá? A terceira em 3 partes iguais e a última em 4 partes. O número de partes em que cada região quadrada foi dividida forma uma sequência. Qual é essa sequência? Nós temos 4 elementos. O primeiro elemento, a primeira região quadrada que nós temos aí, ela foi dividida? Não foi dividida, então vai ser representado pelo número 1. A segunda região quadrada foi dividida em quantas partes? 2. A terceira, a quarta, é isso que ele quer saber, tá? Quer saber qual é a sequência. Você vai analisar. Lá no gabarito tem as alternativas, então é só você analisar a sequência que vem em cada figura, tá? A quantidade de partes que ela foi dividida e marcar a alternativa correta. Identificação de um termo da sequência.
Quando queremos identificar a ordem em que um termo está disposto em uma sequência, podemos usar uma letra minúscula no nosso alfabeto, seguindo de um índice, uma letra e o índice. Por exemplo, considere a sequência formada pelos 6 primeiros números pares positivos maiores do que 0. Ou seja, o 0 não vai entrar nessa resposta. Nós temos alguns elementos, são 6 primeiros números pares, então são 6 elementos, tá bom? E nós vamos analisar. Nessa sequência, o primeiro termo tem A1. Como que nós lemos esse termo? A índice 1, tá? A forma correta. A índice 1, A índice 2, A índice 3. Tal que A índice 1 é igual a 2. Esse vai ser o primeiro termo. O segundo termo é A índice 2, que é igual a 4. E assim por diante, tá? O sexto termo, A índice 6, que é igual a 12. Então, nesse caso, nós temos uma sequência com 6 elementos. E cada elemento, por exemplo, se eu quero saber, pergunto para você, qual é o A índice, qual é o terceiro elemento? O terceiro elemento é o 6, representado por A índice 3. Sequência finita e sequência infinita. Até então, nós estamos estudando sequências. Agora, nós vamos classificá-la em finita ou infinita. De acordo com o número de termos, uma sequência pode ser classificada como finita ou infinita. Você já estudou essa classificação no livro do 7º ano. Sequência finita é aquela que tem um número finito de termos. Veja alguns exemplos. Nós temos aí sequência dos meses do ano com 30 dias, abril, junho, setembro e novembro. Inicia abril, finaliza novembro. Então, é sequência finita, ela tem fim. Sequência infinita é aquela que tem um número infinito de termos. Veja alguns exemplos. Sequência dos números naturais. A sequência dos números naturais é a sequência infinita. Começamos por 0 e vai infinito. Enquanto você conseguir contar, enquanto você conseguir colocar, vai ter número aí. Sequência dos números inteiros, da mesma forma. Sequência dos números inteiros e positivos, que são múltiplos de 5. Também são infinitos. O primeiro é o 5, né? E tem 5, 10, 15, 20, etc. Para indicar que uma sequência tem infinitos termos, usamos reticências no início ou no final dela. Lá na sequência dos números inteiros, nós podemos perceber que a reticência foi utilizada no início e no final. Ela é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita. Vamos lá, questões. Questão 3. Considere a sequência 2, 5, 8, e tem reticências, representando que tem um número aí, vírgula, 14, aí vírgula, tem reticências também. É uma sequência infinita aí. Em que cada termo a partir de A índice 2 é 3 unidades a mais do que o anterior. Quais são os termos A índice 4 e A índice 6? Então, ele quer saber qual é o quarto termo e qual é o sexto termo. Antes de colocarmos, de explicar isso aí, você pode observar que essa é uma sequência infinita, porque ela finaliza com as reticências, tá? Então, é sequência infinita. Então, nós temos aí, olha, se nós vimos o segundo termo é 5. Para nós encontrarmos aquele 5, nós colocamos A índice 2, que representa o segundo termo, é igual a 2, que é o primeiro termo, mais 3, que é o termo anterior a ele. O termo anterior mais 3, que é igual a 5. E é o 5 que está lá naquela sequência. Aí está pedindo para você determinar o A índice 4 e o A índice 6. O A índice 4 vai ser o termo anterior, ou seja, o terceiro termo, mais 3. Qual é o terceiro termo dessa sequência? Isso, 8. Então, vai ser 8 mais 3. Esse vai ser o valor do A índice 4, tá? O A índice 6, qual vai ser o valor dele? Como que nós vamos fazer para calcular? Qual é o termo anterior ao sexto termo? É o 14, que representa o quinto termo. Então, vai ser 14 mais 3. E vai ser o valor do sexto termo, A índice 6. Questão 4.
Escreva a sequência dos 6 primeiros estados do Brasil que são banhados pelo Oceano Atlântico, partindo no sentido do sul para o norte. E classifique a sequência quanto ao número de termos. Quando ele fala para classificar quanto ao número de termos, você vai dizer se a sequência é finita ou infinita, tá? Pelo enunciado da questão, você já consegue identificar, porque aqui diz, escreva a sequência dos 6 primeiros estados do Brasil. 6 primeiros. Então, aí nós já podemos analisar qual é a classificação dessa sequência, se ela é finita ou infinita, tá bom? E nós vamos analisar, olha só, os estados do Brasil que são banhados pelo Oceano Atlântico, os 6 primeiros. Então, nós vamos analisar. Olha, cuidado que essa setinha aí, ela está analisando como se fosse de cima para baixo, aí não é. Porque na questão ele diz o seguinte, partindo do sul para o norte, então vai ser de baixo para cima. Quais os estados na sequência, os 6 primeiros? Você vai analisar e vai marcar a alternativa correta, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Aliás, antes de iniciarmos a próxima questão, nós vamos analisar construção de sequências. Com essa construção de sequência, você vai responder as outras questões. Você já sabe que as sequências são definidas seguindo uma regra ou uma lei de formação, né? Nós já vimos anteriormente. Também podemos usar fórmulas para definir e construir uma sequência. A fórmula do termo geral expressa cada termo a índice n, esse n é da sequência em função do valor de n. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares não nulos, que é 2, 4, 6, 8, é infinita, né? É uma sequência infinita. Pode ser dada pela fórmula do termo geral. A índice n igual a 2n. Tá? É uma das fórmulas. A fórmula de recorrência expressa cada termo a índice n da sequência em função do termo anterior. Por exemplo, a sequência cujo primeiro termo é 1 e cada termo a partir do segundo é obtido subtraindo 2 do termo anterior. Ou seja, aí nós temos a sequência 1, menos 3, menos 5. Pode ser dada pela fórmula de recorrência. A índice 1 é igual a 1, nós temos essa fórmula aí, não vou tratar sobre ela agora, tá? Que depois nós vamos estudar mais detalhadamente. Aí nós temos aí várias sequências, né? E as suas fórmulas, e a sua fórmula de recorrência. Aí nós temos aí, observando, A índice 1 é igual a 5. Aí nós temos A índice n é igual a índice n menos 1 mais 3, tá? Agora traduzindo tudo isso, né? Se eu utilizar n igual a 1, n não é o A índice 1, é n igual a 1, porque o A1 nós já temos, o A1 é igual a 5, tá? A1 é igual a 5. Tá, então, para eu saber o próximo termo, o que eu vou fazer? Olha só. Tá, quando n for igual a 1, nós temos A1 igual a 5, já tem lá no enunciado. Mas se eu quero saber qual é o valor do A índice 2, o que eu tenho que fazer? O A índice 2 vai ser A1 mais 3, tá lá na fórmula. A1 mais 3, tá? Na fórmula de recorrência. Ok, qual é o valor de A1? 5. Então, A índice 2 vai ser 5 mais 3, que é igual a quanto? 8. Pronto, esse é o meu segundo termo. Primeiro termo é 5, segundo termo é 8. E se eu quero saber o terceiro termo? O terceiro termo vai ser o segundo mais 3. O segundo já sabemos que é 8. 8 mais 3, 11. E assim vai, tá? Para n igual a 4, para n igual a 5, nós vamos encontrar. Nessa sequência, podemos observar que a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior adicionado a 3. Esse procedimento de sempre recorrer ao termo anterior é chamado de recursividade. A sequência obtida é 5, 18, 11, 14, 17. E aí você observa que é uma sequência infinita, certo? Vamos resolver agora as questões 5 e 6. Observe a sequência abaixo e responda as questões.
Aí nós temos aí sequência cuja fórmula do termo geral é B índice N igual a 3, que multiplica N mais 1, com N igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, vamos usar a fórmula e construir um diagrama, substituindo N pelos possíveis valores, ou seja, por 1, depois por 2 e em seguida por 3, por 4 e finalmente por 5. Tá? Analisando dessa forma, pessoal, nós já podemos observar que essa nossa sequência ela vai ter 5 termos, porque ele já te deu os valores para N. 1, 2, 3, 4 e 5, a quantidade de termos, tá certo? Então, foi construída a sequência, abaixo nós temos. A sequência obtida é 6, 9, 12, 15 e 18. Onde o primeiro termo é 6, o segundo termo é 9, o terceiro 12, o quarto termo 15 e o quinto termo 18. Podemos determinar o termo B índice 6 nessa sequência? Aí você vai responder, tá? Você vai marcar a alternativa correta. B índice 6. Lembrando que os índices são os valores de N. Quais foram os valores de N que foram dados na questão? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, analisa. Questão 6. Como essa sequência pode ser classificada de acordo com o número de termos? Quando ela fala sobre isso, ele está te perguntando, essa é uma sequência finita ou infinita? Você vai determinar, você vai dizer. Se ela for finita, você coloca o nome finita e escreve a sequência. Qual é a sequência? Quais são os números? Da forma que está lá entre parênteses, tá bom? 6, 9, 12, 15, 18. Se ela for infinita, você vai escrever o nome infinita e vai colocar também a sequência, tá? Então, dessa forma, nós finalizamos as 6 questões do bloco de atividades, tá? E eu espero que vocês compreendam. Se não compreender, se tiver alguma dúvida, nós vamos trabalhar com as nossas aulas online, utilizando o Google Meet, tá? Para nós tirarmos essa dúvida. Então, até a próxima.